Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Juliana e eu moro no Canadá há quase 3 anos. E eu gravo um pouco sobre a minha vida, meu dia a dia, meu trabalho, as coisas que eu gosto de fazer. Também dou dicas sobre a cidade que eu moro, que é Halifax, na Nova Escócia. E para hoje eu separei um tema bem legal para falar com vocês, que aliás foi uma indicação de tema para eu fazer um vídeo. Em um dos meus últimos vídeos que eu falei sobre o meu trabalho, uma das seguidoras deixou de recomendação eu fazer um vídeo contando sobre perrengues de trabalhar em hotel, perrengues que eu já passei. Então eu fiz aqui uma listinha e eu quero conversar e fofocar um pouco com vocês. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa um like, também se inscreva e me siga no Instagram para ver um pouquinho mais do meu dia a dia. E bom, eu não tenho grandes perrengues para relatar para vocês, tá? Então se vocês gostam assim daquelas histórias super cabeludas, eu não tenho essas histórias, gente. Graças aos deuses, as coisas que aconteceram comigo assim de perrengue são perrengues mais leves, mas eu tenho um perrengue que foi assim o mais puxado pra mim e eu vou deixar ele pra contar por último. Então vamos começar com perrengues levinhos, tá? Bem tranquilo, coisas que talvez você passe perrengue trabalhando em outros lugares também. Mas um dos pontos de trabalhar em um hotel é que ele nunca fecha, né? Ele é 24 horas, você tem que trabalhar em diversas situações, ocasiões, dias do ano, enfim, independente de como tiver o clima. Então pra mim um dos maiores perrengues de trabalhar em hotel é você ter que ir trabalhar mesmo com o clima não estando ao seu favor. Então, quando tá nevando, quando tá chovendo congelado, quando tem furacão, qualquer coisa pode estar acontecendo. Você tá escalado para trabalhar, você vai ter que ir trabalhar e não tem desculpa. Pelo menos no hotel que eu trabalho, quando tem assim alguma coisa de algum evento do clima que vai ser assim uma coisa que vai impedir as pessoas de trabalhar, eles oferecem para os funcionários ficarem lá no hotel, tipo, eu vou dormir aqui, né? Eu vim trabalhar hoje, aí eles oferecem pra eu dormir aqui, já que eu trabalho amanhã e amanhã vai acontecer tipo uma grande nevasca, alguma coisa do tipo, pra eu não ter a desculpa de ligar falando que eu não vou ir, entendeu? Então eles fazem, eles dão essa ajuda, eles oferecem um quarto pra você ficar, pra você não poder ligar falando que você não vai trabalhar, porque eles não aceitam isso, tá? Pelo menos no meu hotel. Então, gente, eu já passei muito perrengue de andar debaixo de chuva congelada e tipo assim, a chuva congelada, ela machuca, parece que tem uns caquinhos de vidro caindo em cima de você. E aí o chão congela e fica tipo uma pista de patinação, então assim, fica super difícil, escorregadio pra você andar, pra você transitar, super perigoso também. Então assim, gente, eu já andei em cada clima que vocês não estão entendendo. Eu já andei um dia quando estava menos 40 graus. Estava menos 40 graus e eu fui andando para o meu trabalho, porque não tinha ônibus, não tinha carro, não tinha outra opção, entendeu? E daí eu só coloquei várias camadas de roupa e fui pro trabalho. Já andei debaixo também de, gente, tempestade de neve, tipo, que você não consegue enxergar de tanta neve que tá caindo, 30 centímetros de neve e eu lá andando, entendeu? Tirando a perna de dentro da neve, colocando, enfim, um trajeto que era para eu demorar 10 minutos e eu demorei 30 por causa do clima. Segundo perrengue, é um perrengue que provavelmente muitas camareiras já passaram, que é abrir a porta errada. Gente, é um perrengue isso, por quê? Porque é muito constrangedor. E às vezes acontece, sabe? No começo, tipo assim, nas minhas primeiras 2 semanas trabalhando no hotel, eu não entendia muito bem as palavras, tipo assim, o que as pessoas estavam me ensinando, porque foi logo que eu cheguei no Canadá, então eu ainda tinha um pouco de dificuldade com o inglês. Então eu trocava alguns significados de coisas, eu não entendia muito bem. Então várias vezes eu acabei abrindo a porta de um quarto que não era pra eu abrir. Então assim, eu achava que aquele quarto tava vazio, mas o hóspede tava lá, porque eu olhei o número do quarto errado no meu papel. Ou então eu li uma coisa e entendi outra. E assim, quando você trabalha no hotel, você tem que bater várias vezes antes de realmente abrir a porta. E nessas ocasiões eu só fui e abri a porta e tipo, tinha uma pessoa dentro, a pessoa estava dormindo, ou então tava as malas, né, as coisas da pessoa, e daí eu fechei, tipo, meu Deus, a pessoa ainda tá aqui, meu Deus, eu abri a porta do quarto errada. Podia dar muito errado, mas comigo nunca deu problema, ninguém nunca reclamou desses errinhos que eu fiz. Mas, já deixa eu falar aqui uma fofoca que nem é minha, tá? Aconteceu com outra pessoa que trabalha no hotel que eu trabalho, não vou estar explanando quem que é, obviamente, mas essa pessoa, desde que eu comecei a trabalhar lá, já aconteceu 3 vezes dela ir num quarto errado, ou abrir a porta do quarto sem bater, ou ela bater e o hóspede não ter escutado e ela abrir a porta do quarto e ter visto os hóspedes sem roupa. Gente, que vergonha, que humilhação. Você tá lá trabalhando, aí você vai tentar limpar o quarto, você vê o hóspede tá lá dentro, sem roupa, entendeu? E daí, no caso dela, as pessoas todas reclamaram, porque obviamente, né, uma invasão de privacidade. Terceiro perrengue. Esse aqui eu acho que todas as camareiras vão concordar comigo, que é ter que limpar o quarto com o hóspede dentro dele. Gente,
Se você estiver num hotel, chegar alguém te oferecendo serviço de quarto e você quiser o serviço de quarto, por favor, saia do quarto. Fica andando no corredor, vai dar um rolê dentro do hotel, sabe? Fica só esperando ali do lado de fora, porque é meio constrangedor você trabalhar com alguém te assistindo. Porque já aconteceu várias vezes de, tipo, eu chegar num quarto e a pessoa tá lá dentro e ela quer serviço de quarto. Só que assim, a pessoa fica sentada, tipo, te assistindo trabalhar. Aí você fica parecendo que, sabe, você tá incomodando e daí você quer ir rápido e daí você fica com medo de fazer alguma coisa errada ou de esquecer de fazer alguma coisa, de limpar alguma coisa que não era ou esquecer de limpar e a pessoa, tipo, fala, você não vai limpar isso, você não vai fazer aquilo, sabe? Tipo, ficar dando pitaco no seu trabalho. Enfim, eu acho essa uma situação bem perrengue pra mim, tá? É uma coisa que eu não gostava, então se eu escutava que a pessoa estava dentro do quarto, eu já, tipo assim, eu não ia fazer o serviço de quarto. Eu esperava um pouco pra bater quando eu visse que ela não tava, ou tipo, pra ver se tava silêncio, pra eu não ter que lidar com o hóspede dentro do quarto enquanto eu estava limpando ele. E aí, eu vou contar pra vocês uma vez o que aconteceu. Teve uma vez que eu fui limpar um quarto e aí o hóspede estava dentro. Era um casal, a mulher não estava no quarto, só o homem, e ele ficou lá conversando comigo, enfim, no sofazinho, enquanto eu estava limpando, trocando a cama, fazendo tudo. E, gente, os lençóis da cama estavam todos sujos de sangue. Por quê? Porque o casal estava tendo relações, né, naquele período, estava sujando tudo, e eu lá tendo que trocar todos os lençóis da cama sujos de sangue com o cara que fez aquilo, olhando pra mim enquanto eu limpava. Você tá entendendo? É um constrangimento, tipo, você tá limpando a sujeira de outra pessoa e a pessoa tá ali olhando você. Enfim, gente, é assim, é um perrengue. Quarto perrengue é mais ou menos como o primeiro perrengue que eu falei, né, da questão do clima, que pode estar o clima que for que você tem que trabalhar. Pois bem, pode estar, assim, acontecendo o que for que você tem que trabalhar no hotel, porque tem sempre hóspedes querendo que o quarto seja limpo, pessoas fazendo check-in, pessoas fazendo check-out, independente do tempo, independente do dia, independente de qualquer coisa. Então, já aconteceu de que a gente ter que trabalhar no escuro. Então, acabou a luz e a gente teve que continuar trabalhando. Gente, é um perrengue. Mas vocês não estão entendendo o perrengue que é você ter que limpar um quarto no escuro. Porque o seu chefe simplesmente manda que você fique lá, continue trabalhando, faça tudo que dá para fazer da limpeza, que não requira, né, eletricidade. E aí, fica esperando para quando voltar a eletricidade, você pegar o aspirador e aspirar todos os quartos de uma vez e finalizá-los, enfim. Pra mim, é um perrengue, porque vocês já tentaram limpar sem enxergar direito? Eu uso óculos. Eu já não... Tipo assim, eu uso óculos, mas eu não uso óculos, vocês estão entendendo? E ainda ter que fazer as coisas no escuro, sem estar enxergando se tem cabelo, se tem pó, sabe? Se o negócio ficou bem limpo ou não. Eu não gosto, mas a gente faz o que o chefe manda, né? Então, fazer o quê? A partir de agora, vai ficar um pouquinho mais pesado esses perrengues, tá? Então agora eu tô no 5º perrengue de trabalhar em hotel, que é ser acusada de pegar alguma coisa que você não pegou. E isso pode acontecer com qualquer pessoa, tá? Eu diria que todas as reclamações que a gente teve no hotel que eu trabalho, pelo menos, né, no período que eu estou lá, todas foram falsas. Nada do que a pessoa reclamou que tinha sumido, que tinha sido roubado, realmente foi roubado por um funcionário, mas as pessoas, elas exageram. Às vezes elas guardam em algum lugar e não lembram, e daí falam que foi a gente que pegou. Ou então elas perderam em algum outro lugar e elas fingem que perderam no hotel para o hotel ter que cobrir os gastos. Então, não dá para acreditar 100% em qualquer pessoa, né? E o hóspede, ele não é diferente. Ele pode estar tentando enganar a gente, ele pode estar tentando aumentar a história para ganhar alguma coisa em cima. Então, gente, já aconteceu algumas vezes deles reclamarem lá no hotel que depois que o serviço de quarto foi no quarto, alguma coisa sumiu. E comigo já aconteceu uma vez de o hóspede, depois que ele fez o check-out, ele reclamou que o AirPods dele foi furtado dentro do quarto. E quem que limpou? Fui eu que limpei. E aí, o meu general manager, que é o gerente do hotel, tá? O chefe de todo mundo me chamou na salinha dele pra conversar, pra perguntar se eu tinha roubado o AirPods do cara. Gente, tipo assim, eu fiquei olhando com uma cara de tipo, não, eu não roubei nada, mas se você quiser, você pode ver a minha mochila, ver todos os meus pertences, tá? Eu não tenho nada a esconder. E aí, tipo, eles ficam te perguntando, né? Ai, mas quando você tava limpando o quarto, você viu esse item? Você tocou nesse item? Você colocou em algum lugar diferente? Enfim, né? Fizeram várias perguntas e eu falei, olha, eu limpei esse quarto, eu não vi nenhum AirPods, tá? Não toquei em nada, tipo assim, eu limpei, tava bem tranquilo o quarto, nem tava muito bagunçado. Então, assim, eu não sei do que ele tá falando. E aí, é isso, sabe? Tipo, a pessoa não tem provas de que foi você, e se você não tiver
errado, né? Se você não tiver feito nada de errado, eles também não têm provas nenhuma pra te condenar. Então, assim, já aconteceu de pessoas reclamarem, ai, que brinquedo da criança sumiu. Gente, pra que a gente vai roubar os brinquedos das crianças, pelo amor de Deus? Normalmente a pessoa só perdeu em algum outro lugar, colocou em algum lugar que ela não tá achando, não que a gente tenha roubado, sabe? Também já teve reclamação de, tipo, alguém roubou $60 no meu quarto, que não sei o quê. A menina, tipo, ficou em choque que ela estava sendo acusada de estar roubando dinheiro, pra depois de algumas horas o hóspede falar, ai, desculpa, eu achei, tava no bolso da minha calça. Você tá entendendo? Então, acontece, mas é um grande perrengue. Agora, em sexto lugar, eu diria que um dos grandes perrengues de trabalhar em hotel com limpeza em geral é você ter que limpar coisas nojentas. Gente, todas as vezes que eu tive que limpar a privada entupida, eu chorei. Eu juro, eu trabalhei chorando de ódio, sabe? Ódio da pessoa ter entupido aquela privada e eu ter que estar limpando. Mas assim, acontece com privadas entupidas, com vômitos, com xixi, né? Tipo, criança, cachorro, pessoas mais velhas. Acontece várias coisas desse tipo com excreções humanas nojentas e a gente tem que lidar, a gente tem que limpar. Teve uma vez que tinha um quarto de uma família com várias crianças e uma das crianças estava, tipo, com virose. E aí ele vomitou no carpete, gente, tudo assim, do lado da cama. E aí me chamaram pra eu limpar. Eu quase gorfei em cima do gorfo da criança. Foi assim, uma péssima experiência. Graças aos deuses, eu estava com outra funcionária, então eu tinha uma amiga ali me ajudando, então a gente fez rápido. Claro, com todos os EPI, máscara, luvas, tudo certinho, né? Mas mesmo assim é muito nojento e infelizmente a gente tem que lidar com isso. E além disso, às vezes acontece coisa ainda um pouco pior, porque já tivemos casos de pessoas que usaram substâncias que são ilegais dentro do quarto e depois que saíram, gente, deixaram largado tudo no chão, na cama, na mesa, sabe? E assim, a gente fica julgando, tá? Porque as camareiras podem aqui comentar se vocês pensam que nem eu, porque eu adoro julgar os hóspedes quando eu vejo que ele deixou uma sujeira enorme no quarto, quando ele usou alguma droga, quando ele fez alguma coisa esquisita, eu sempre vou estar julgando ele na minha mente. E agora, o último perrengue, o maior perrengue que eu já passei trabalhando num hotel, que aconteceu um acidente, já faz mais ou menos uns 2 anos, e eu tenho aqui, ó, uma cicatriz na minha mão, eu não sei se dá pra ver direito, porque agora ela já tá bem tranquila, ela já camuflou, mas antes ela era bem vermelhinha, e essa cicatriz aqui foi o meu trabalho que me deu. E o que aconteceu? A gente tem as portas, né, de vidro ali onde fica o chuveiro. Então teve um dia que eu estava treinando uma outra menina que ela tinha acabado de começar, então assim, a gente foi no primeiro quarto, limpamos juntas, aí a gente foi pro segundo quarto, eu pedi pra ela fazer a parte da cama e eu ia fazer a parte do banheiro. Eu lavei todo o box. Na hora que eu estava secando ele, eu já tinha secado ele inteiro por dentro, eu fui pro lado de fora pra secar a porta de vidro. E, gente, eu tava secando assim, ó, fazendo esse movimento. Aí, quando eu cheguei na parte de baixo do vidro, eu senti que ele tava, tipo, balançando, sabe? A minha mão tava indo e voltando, não tava parado. E aí, eu olhei pra cima, pro trilho, né, onde fica a porta pregada. É um trilhozinho. E aí, na hora que a minha mão estava na porta, na hora que eu olhei pro trilho, eu falei, meu Deus, o trilho tá solto. A porta simplesmente estilhaçou em cima de mim. Não deu tempo de eu falar nada, sabe? Na hora que eu vi, o negócio quebrou. E aí, as portas daqui, eu não sei se isso é com todo o vidro, como é que funciona, mas os vidros dessas portas, quando eles quebram, eles estilhaçam em muitos e muitos pedaços, porque eles falam que é por segurança, porque um pedacinho menor vai machucar menos do que um pedaço grande. Então, gente, o negócio assim, ó, fez um barulhão assim, tipo, explodiu a porta em cima de mim, sério. E eu nem tava fazendo força nem nada, minha mão só tava, tipo, encostada na porta e ela caiu inteira em cima de mim. E eu só tenho a agradecer que eu não me machuquei mais feio. Isso aqui foi a única coisa que aconteceu, foi um cortezinho que no final das contas eu tive que ir no médico, eu tive que tomar injeção de tétano e tomar um pontinho aqui pra fechar porque ficou aberto e sangrando. E no dia seguinte eu não consegui trabalhar porque minha mão estava dolorida. Mas podia ser muito pior, gente. Vocês não estão entendendo. Eu estava agachada e a porta caiu em cima de mim. Podia ter machucado a minha cabeça, podia ter machucado meu rosto, meu olho, os meus braços. Tipo assim, eu não sei realmente o que aconteceu ali. Os meus anjos da guarda estavam, assim, on point, trabalhando, porque eu fui muito livrada. Depois que isso aconteceu, eu fiquei com muito medo de ter que limpar os vidros dos banheiros, então eu comecei a fazer tudo super devagar, prestando super atenção, sempre checando pra ver se a porta tava no lugar. Se tem alguma coisa estranha, meio emperrada, eu já nem encosto, com medo de acontecer de novo. E eu ensinei, né, todas as meninas que eu treinei depois, eu falei da minha experiência, falei pra elas tomarem cuidado com a porta de vidro pra não acontecer com elas também. Mas, mais ou menos um ano depois,
aconteceu esse mesmo episódio com uma das minhas amigas, só que no caso dela foi um pouco pior. Ela também se machucou, então no meu caso foi aqui no meio, só que no dela foi aqui. E tipo, o dela foi um corte grandão, gente. Tipo assim, acho que ela levou uns 10 pontos, ficou um buracão, sabe? Ela ficou alguns dias afastada sem conseguir trabalhar, teve que ir no médico, enfim. E ela ainda tem uma cicatriz bem escura, porque o dela foi um grande corte. Mas também, assim, ela não machucou outras partes do corpo, foi só a mão e agora ela já se recuperou. Então deu tudo certo, mas eu diria que esse foi o maior perrengue que eu já passei trabalhando no hotel. Bom, gente, eu acho que é isso. Me digam aqui nos comentários se vocês gostaram dessas fofoquinhas, de eu vir falar pra vocês um pouco desses perrengues. Eu estou pensando em também gravar um vídeo falando sobre perrengues aqui na gringa que eu já passei, desde que eu me mudei pro Canadá. Eu acho que eu não tenho nenhum vídeo que eu conto, né, essas experiências, coisas que aconteceram errado, problemas que a gente teve que resolver, enfim. Então tô pensando em fazer um perrengues na gringa, mostrando pra vocês essas experiências que não deram muito certo comigo morando aqui no Canadá. Então se vocês gostaram, deixem um like, também se inscrevam no canal e eu vejo vocês na próxima semana.